Patriotas, veja por que os deputados do PL da ala conservadora votaram no Mota para ser presidente da Câmara dos Deputados. Fique até o final para vocês saberem de toda a verdade. Esse é um daqueles vídeos muito difíceis de fazer, mas que tem que ser feito. Eu só esperei terminar as eleições ontem na Câmara dos Deputados, para o presidente da Câmara e presidente do Senado, para poder hoje sentar aqui diante das câmeras e prestar um esclarecimento a todos aqueles que acompanham, que me apoiam. Antes eu quero lembrar um detalhe. Em 2022, ninguém fez mais campanha contra o Rodrigo Pacheco, tentando eleger o Rogério Marinho, do que eu. Eu gastei meu próprio dinheiro para fazer um site, fiz visitas para senadores, tentei mobilizar e nós mobilizamos o Brasil inteiro para tentar eleger Rogério Marinho e impedir que Rodrigo Pacheco fosse reeleito para o cargo de presidente do Senado. Pois bem, nós perdemos. Isso nos custou muito. O Senado, nesses primeiros 2 anos, o PL, que é a segunda maior bancada do Senado, ficou praticamente decorativa. Não teve nenhuma comissão, não teve voz, foi escanteada pela mesa diretora. Não teve nenhuma posição de destaque para poder interferir na política, nas pautas. Zero. Isso custou muito para nós e para você. É essa parte que as pessoas não entendem. Isso custou muito porque as pautas do governo foram atropeladas. Isso custou muito para cada cidadão brasileiro que nos apoia, que votou no Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, quem ganhou foi Hugo Mota. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O Hugo Mota já era presidente antes das eleições. O que aconteceu ontem foi apenas um chancelamento de uma decisão que a cúpula do centro já havia tomado. Não haveria nenhuma possibilidade de reverter o resultado de ontem. Nenhuma. Eu poderia ter feito outro site, todos nós poderíamos ter feito uma mega campanha para pressionar os deputados, mas como o voto é sigiloso, o voto é secreto, não mudaria o quadro final. Eu hoje sou um deputado federal graças ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Eu devo a minha posição como político eleito hoje ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, querendo ou não, é o líder do grupo que eu pertenço. E se o Bolsonaro e as outras lideranças do partido conversaram com Alcolumbre e Hugo Mota e nos deram a indicação, a orientação de votar a favor, eu, pela minha gratidão ao Bolsonaro, faço isso sim. Então sim, eu votei no Hugo Mota. Primeiro que o Hugo Mota e o Alcolumbre já seriam os presidentes. Entenda uma coisa, nada mudaria o resultado dessas eleições. Absolutamente nada. Em 2022 eu fiz campanha para o Rogério Marinho a pedido do Bolsonaro e do meu partido, do PL. Nós perdemos e fomos escanteados. Agora, na presidência dessa vez, eu também votei a pedido do meu partido. É a presidência dos sonhos? De forma alguma. Mas eu conversei com o Hugo Mota algumas vezes. E eu vou te falar o que eu percebi. Sim, eu percebi nele também uma indignação com a injustiça que tem sido feita com os nossos presos políticos do 8 de janeiro. Eu percebi nele claramente uma indignação com o atropelo do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas dos parlamentares, na perseguição que nós estamos sofrendo, inclusive no desrespeito ao artigo 53, que é a nossa prerrogativa de falar sem ser penalizado. Ele deixou isso muito claro para nós, em várias vezes que nós conversamos. Assim como Lira também tinha essa indignação. Mas até eles têm um limite do que eles podem fazer contra essa ditadura do judiciário. Bom, dito isso, eu vou entrar numa outra parte agora. Nós estamos em um momento onde o Centrão está abandonando o barco do PT. Esse, para mim, foi o fator determinante de votar da forma que eu votei. O centro, que querendo ou não é quem manda ali dentro, não importa se você tem 2 milhões, 3 milhões de votos como deputado federal, quem manda ali dentro é o centro. O centro pode decidir te apagar e aprovar tudo que a esquerda manda, ou eles podem começar a te ouvir e adotar algumas das suas pautas. O centro está abandonando o PT. Eles estão percebendo que esse governo está em ruínas. Eles estão pulando do barco do PT. O que a gente deve fazer agora, então? Antagonizar o centro ou usar o centro para que as nossas pautas sejam aprovadas? Não serão todas, não seja ingênuo, eu não sou ingênuo, mas que algumas sejam aquelas de maior importância. As eleições estão chegando. O centro sabe que, aprovando pautas da direita, terão mais possibilidade de vitória, porque a maioria da população é de direita, esse governo está se desgastando, eles vão se afastar desse governo. Os senadores e os deputados entendem que agora aprovar pautas da esquerda vai prejudicá-los nas eleições, e eles estão vendo a população fazendo clamor pelo Bolsonaro. E o acordo, o que me foi falado é que é retornar Bolsonaro a ser elegível novamente. E o Bolsonaro ficando elegível, os prisioneiros do 8 de janeiro serão livres, imediatamente como Donald Trump fez. Então, vou passar para vocês alguma coisa. Olha como é que está o governo agora. Isolado, Lula prioriza união com congressistas de sua base. De 513 deputados e 81 senadores, só 104 apareceram na reunião dele. Lula está perdendo o Congresso. E vai perder mais ainda, sabe por quê?
sobem de 49 para 61 os eleitores que veem a alta dos preços. Isso aqui, meu amigo, é o que mais faz um presidente perder apoio. De todos os fatores, esse é o que mais faz um presidente perder apoio. 45 dizem que a corrupção no Brasil aumentou sob Lula, a percepção da corrupção. E 84 acham que os preços vão subir mais ou ficar iguais no mercado. O Lula perdeu credibilidade. Lula está derretendo. Se a gente não trabalhar com o centro agora, nós não vamos conseguir colocar Bolsonaro na presidência e soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. E colocar novos ministros no STF. Então, às vezes, para você vencer a guerra, em algumas batalhas, você tem que recuar um pouco. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre os presidentes. Olha o centro pulando fora. Presidente dos republicanos quer direita unida contra Lula. E saiba como ficou a mesa diretora da Câmara. Antes disso, vou apresentar isso aqui. Ó. Lula vem de otimismo com o Congresso, mas cenário continua muito ruim para o governo. Alcolumbre admite discutir anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Não podemos nos furtar do debate, de debater qualquer assunto. Ou seja, ele está dando claros sinais que ele não vai deixar de debater. Eles estão focando no parte, a anistia não vai pacificar, mas ele não falou que não vai pautar. E aqui ele fala que não vai deixar de pautar nenhum assunto. Hugo Mota defende maior protagonismo de deputados e humildade na gestão da frente da Câmara. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. Posso te falar uma coisa? Quem ficou preocupado com as eleições de ontem, do jeito que a mesa diretora ficou formada, foi o Lula. O Lula está percebendo agora por quê? Agora eu volto aqui para te mostrar. Na mesa diretora passada, o presidente era o Arthur Lira e o primeiro vice, que é o segundo cargo mais importante, que também tem a prerrogativa de pautar quando o presidente não está, era o Marcos Pereira, que a gente sabe que não é um inimigo do PT, não tem intenção de guerrear contra o Lula. Tem ministério no governo do Lula. Só que agora o primeiro vice-presidente é o Altineu Cortez, do PL, que era o líder do PL no ano passado. O Altineu Cortez sim tem a intenção de derrotar o PT, de derrotar o Lula e passar as nossas pautas. Então eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora, essa mensagem. Um momento que o Hugo Mota não estiver pautando, estiver viajando ou ausente, e que acontece muito, o Altineu Cortez tem a prerrogativa de decidir a pauta. Como, por exemplo, voto impresso, liberdade de expressão, anistia do 8 de janeiro e outras pautas extremamente caras para nós. Entenda isso. Nós conseguimos os segundos principais cargos nas duas casas. PL no Senado e PL do Altineu Cortez. E o Altineu Cortez eu conheço. Ele é nosso. 100% nosso. Então, eu jamais faria algo para atrair a confiança do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos hierarquia, nós não vamos para frente. Ou a gente coloca as nossas peças no tabuleiro para lutar contra a esquerda, ou a gente faz bravata nas redes sociais, que seria ótimo para mim, porque a maioria das pessoas que me acompanham queria que eu fizesse isso. Faço bravata nas redes sociais, mas acabo prejudicando o avanço das nossas pautas. O avanço do presidente de volta à presidência. Então, presidente Bolsonaro, eu confio no senhor, eu tenho certeza que esses acordos prosperarão com o Altineu, né, como vice-presidente, e o Centrão, pulando do barco do PT, meus amigos. Eles têm que ir para algum lugar. Se a gente cria antagonismo, se a gente xinga e briga com eles agora, a gente não vai passar nada. Agora, se a gente aprende a conviver com eles, a gente derruba a esquerda. Eu estou há 2 anos como deputado federal. Muita percepção minha mudou nesses 2 anos. E vocês sabem, vocês me acompanham antes, eu era visto como um dos mais radicais. Sim, eu sou radical no intuito de libertar os prisioneiros do 8 de janeiro, radical no intuito de impedir Lula de ser reeleito e radical na vontade de tornar Bolsonaro elegível de novo. Eu sou capaz de fazer o que for preciso para que isso aconteça. Então, não me venha com papo de vendido para o Centrão de forma alguma. Pelo contrário, muito pelo contrário. É justamente por focar e ter prioridade nas nossas pautas que eu aceito, nesse momento, trabalhar junto com o Centrão. Essa é a verdade. E sem o Centrão, nada acontece. Seria maravilhoso quando o Bolsonaro, será, em 2026, quem votar no Bolsonaro tem que aprender a votar em deputados que o Bolsonaro aponta, que o Bolsonaro indica. Ele disse, me dê metade da Câmara e metade do Senado e eu resgato esse país. É isso que a gente tem que focar agora. Fazer senadores e deputados federais que consigam formar metade das casas para que a gente não precise fazer o que nós fizemos ontem. E se ontem nós tivéssemos jogado esta carta, esses próximos 2 anos o Lula resgataria prerrogativas, resgataria a dominância e destruiria a direita nas eleições de 2026. É isso que vocês querem? Então eu sei que muita gente vai me xingar, muita gente vai me bater, mas eu tive que me posicionar. Um grande abraço, fiquem com Deus. Patriotas, deixa aí nos comentários o que vocês acharam das justificativas do Gustavo Gaia em votar nesse Mota para ser o novo presidente da Câmara dos Deputados. Eu desejo um ótimo domingo para todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Tá? Que Deus possa abençoar vocês e dê vitória para nós vencer essa cleptocracia, bandidolatria e não deixar esses comunistas transformar o Brasil em uma segunda